Profecia extasiante, capítulo 9. O caráter dos profetas. No último capítulo falamos brevemente sobre o comportamento do profeta como sendo um teste para discernir a fonte espiritual. É claro que nós cristãos estamos em vários níveis de maturidade e todos nós temos que melhorar. É importante, no entanto, que todos nós, especialmente os profetas, devido ao poder inerente do conhecimento espiritual, mostremos um desejo interior de santidade, humildade e honra do corpo de Cristo. Vamos, portanto, olhar um pouco mais a fundo a questão do caráter dos profetas. Os profetas devem permanecer na videira. O fruto espiritual é produzido ao permanecermos na videira, não pelo trabalho árduo. Ele vem do relacionamento profundo com Jesus e esses frutos lhes trazem glória. Ver João 15, 2, 4, 5 e 8. Este é um ponto significativo, especialmente para os profetas, pois a piedade é um subproduto do relacionamento com Deus. É, portanto, uma mentira séria dizer que os profetas têm revelação de Deus quando não têm relacionamento com Ele. Isso é assustador, mas é realmente possível acreditar que estamos ouvindo de Deus sem conhecê-lo. Mas a revelação separada do relacionamento nada mais é do que um engano. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21 a 23. O engano ocorre quando uma pessoa tem poder espiritual ou conhecimento espiritual, mas não deseja conhecer o doador do poder ou do conhecimento. Quando crenças falsas são embasadas em revelações proféticas reais ou em demonstrações de poder, muitos podem ser enganados. A Bíblia chama isso de feitiçaria, ver Atos 8, 9. E esse é um dos grandes perigos no final dos tempos. Paulo especificamente nos advertiu que a ilusão dada pelos enganadores com sinais e maravilhas mentirosos seria uma realidade. Ver 2 Tessalonicenses 2, 1 a 11. Para evitar a prática de feitiçaria, então o profeta deve permanecer na videira, conhecendo seu Senhor intimamente. O fruto vem de permanecer na videira, de se apoiar em nosso amado e da intimidade com Jesus. Somente a verdadeira intimidade com Jesus, ver João 15, 5, nos protegerá do poder sedutor da falsa intimidade, os profetas e o orgulho. Quando um profeta tem um grande conhecimento espiritual, o orgulho também pode se estabelecer facilmente, de forma sutil. Pelo fato da profecia ser uma dádiva para servir os outros, para edificar e confortar a igreja, ver 1 Coríntios 14, 3. O orgulho e a profecia deveriam ser mutuamente excludentes. Não deveria haver espaço para ambos no mesmo local. Além disso, a profecia é o testemunho de Jesus e ele é a pessoa mais humilde que já existiu. Portanto, o dom que testifica dele deve ser acompanhado de grande humildade. Ver Filipenses 2, 1 a 8. No entanto, infelizmente, o orgulho e a profecia coexistem. E o orgulho pode levar profetas para o engano e seduzi-los a todos os tipos de falsas crenças, apoiado ao inimigo dos profetas, o espírito de Jezebel, para seduzi-los ainda mais à imoralidade.
O espírito de Jezebel é um poder espiritual que ataca os servos de Deus. Ver Apocalipse 2, 20 e 22. A Bíblia fala sobre os poderes espirituais, Efésios 6, que lutam contra os humanos. Muitas vezes esses poderes espirituais têm nomes como Apolion em Apocalipse 9, 11, Beelzebu em Mateus 12, 27 e Marcos 3, 22. E às vezes esses nomes descrevem o que fazem ou o que representam. O nome comum por trás do poder espiritual atribuído particularmente aos profetas é o espírito de Jezebel, que veio da rainha chamada por esse nome, a qual seduziu muitos dos profetas israelitas sob sua autoridade. Ver 1 Reis 18, 4 a 13. Neutralizando assim o seu dom e despojando-os de seu poder. Hoje, o arquétipo espiritual de Jezebel tem a característica de seduzir e subjugar os profetas e servos de Deus e a colocá-los sob sua influência. Ver 2 Reis 9:30 e Apocalipse 2:20. Observei que uma das grandes seduções de Jezabel é fazer com que os profetas se concentrem na revelação, a despeito do relacionamento. O conhecimento profético sem amor não nos torna nada à vista de Deus. Ver 1 Coríntios 13, 2. Pois esse conhecimento gera arrogância em vez de edificação. Ver 1 Coríntios 8, 1. É um princípio espiritual que o orgulho vem antes da destruição. Ver Provérbios 16, 18. Devemos, portanto, viver um estilo de vida de profetas que se concentram em Jesus, não em profecias, a fim de sermos protegidos dessa destruição. Santidade. A única maneira de vencermos Jezebel é permanecer na videira e nos levarmos continuamente no sangue do Cordeiro. A santidade prática, a qual também pode ser chamada de justiça, é fruto que vem da permanência na videira. Nós não podemos ser justos se estivermos separados do sangue de Jesus. Mas como podemos adotar esses conceitos espirituais e os tornarmos práticos na vida diária? Quando eu era uma jovem cristã, não entendia o conceito da justiça que recebemos por meio do sangue de Jesus. Quer dizer, minha mente entendia, mas na verdade sentia que se eu fosse boa, então Deus gostaria de mim, mas se eu fosse má, então Ele se afastaria de mim. Sempre que eu pecasse ou assumisse uma má atitude, ou eu tentava fugir de Deus, ou gastava todo o meu tempo de oração me arrependendo. Isso funcionou por um tempo, pois geralmente eu conseguia ser muito boa no dia a dia, até que um dia, de repente, eu desenvolvi um distúrbio alimentar e pela primeira vez em minha vida não consegui mais ser boa. Entrei em um período de 8 meses de crise bulímica, comendo descontroladamente e em seguida vomitando, orando e me arrependendo praticamente todos os dias. Quanto mais eu tentava, mais viciada me tornava. Estava tão quebrada no final desse período que comecei a pensar que talvez não fosse mais salva, que certamente eu não poderia mais ser cristã, pois não conseguia ser boa o suficiente. Estava pecando diariamente e piorando mais a cada mês. Eu me odiava por isso. Eu me convenci de que Deus não gostava de mim porque eu era muito ruim. Certa noite fui a um show cristão e o cantor estava cantando sobre o amor de Deus. E como eu achava que Deus não me amava devido ao meu pecado diário e habitual, não conseguia me conectar com o que o cantor estava descrevendo em sua música. Mas quando olhei para o líder de oração, tive uma visão de Jesus acima da sua cabeça. Enquanto olhava para Jesus, senti onda após onda de amor incondicional emanando dele. Senti como se as ondas líquidas de amor estivessem fluindo por todas as células do meu ser e comecei a chorar copiosamente. Fiquei chocada ao sentir que esse amor
que era tão imerecido, era o maior, mais puro e irresistível que já tinha experimentado. Fui completamente desconstruída. Eu podia sentir esse amor puro e perfeito e merecido ao meu redor, dentro e através de mim. Foi tão lindo. Depois de me imergir em seu amor por algum tempo, Jesus falou audivelmente comigo e eu não conseguia acreditar no que ele estava dizendo, porque era a última coisa que eu pensava que ele diria, considerando meu comportamento pecaminoso diário. Ele disse: se você continuar pecando até o dia da sua morte, ainda assim vou amar você. Eu chorei, chorei e chorei. Antes dessas palavras, eu seguia Jesus porque ele era a verdade. Mas no momento em que ouvi essas palavras, apaixonei-me por Jesus. Ele me ama, ele me amava, quando eu me odiava. 27 anos depois, ainda choro quando penso nessas palavras. Eu sou tomada pela graça de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo o pecado. O pecado foi pago e lavado pelo sangue de Deus. Claro, ainda peco, já que ainda não alcancei a perfeição. Então, regularmente tomo um banho em seu sangue, levando-me diante da cruz, olhando para Jesus e adorando-o por cada gota de sangue que ele derramou. Penso no que ele quis dizer quando disse está consumado, João 19:30. Está terminado, todo pecado que me separou de Deus foi expiado. Para mim, tomar um banho de sangue significa meditar no que o sangue derramado de Jesus fez para lavar todos os pecados passados, presentes e futuros, e acreditar que nada pode me separar do amor de Deus, nem mesmo o pecado. Eu realmente acredito nisso. Então agora, quando peco, corro para Deus e não de Deus. Eu revelo até mesmo meu pecado para adorar, e o resultado prático da minha adoração é que peco menos. Quero nunca pecar, mas quando faço, sei onde é que e como me livrar de seu veneno. O pecado não tem domínio sobre mim, porque Jesus tem domínio sobre o pecado e eu vivo na graça de sua vitória. Ver Romanos 6,14. Escondo-me em Deus e Ele fortalece meu homem interior. Nós, profetas, devemos continuamente tomar banhos de sangue para andar em santidade e não em pecado recorrente, pois o pecado escondido polui o vaso. E já que somos os templos do Espírito Santo, temos que limpar a casa regularmente. Mas atitudes, pecados de carne, falta de perdão, temos que nos livrar de tudo isso. Se não nos tornarmos limpos, damos lugar ao engano e ao pecado, afeta nosso dom profético. Nós então profetizamos por meio de um espírito errado. Por isso, nós profetas temos que manter uma consciência limpa, primeiro diante de Deus, segundo diante dos homens. Somente quando permanecermos limpos, Deus pode nos usar para dar palavras sagradas ao seu povo. Humildade. A chave para superar o orgulho é a humildade. Quando somos lavados e limpos pelo sangue do nosso Salvador, devemos nos vestir com humildade. Jesus é o nosso padrão de humildade. Tudo sobre ele é a humildade, como por exemplo, seu local de nascimento, um estábulo, sua pobreza, sua identidade secreta. Quem vocês dizem que sou? E o lugar de sua morte, a cruz. Ninguém é mais humilde do que Deus. De alguma forma, o testemunho de Jesus e o espírito de profecia devem refletir esse importante atributo da natureza de Deus. Tenho o privilégio de frequentar muitas conferências proféticas. Geralmente, quase todas as pessoas querem que eu profetize sobre elas.
Eu costumava ficar chateada com isso, porque era como se as pessoas estivessem se concentrando em mim ao invés de se concentrarem em Deus. Cheguei ao ponto em que queria sair imediatamente do palco depois de pregar e não falar com ninguém. Mas um dia estava lendo os evangelhos e notei a resposta de Jesus às multidões que clamavam. Li sobre a mulher hemorrágica, sobre as crianças que foram trazidas a Jesus por suas mães, sobre o cego Bartimeu, etc. Em todas essas histórias, os discípulos disseram: não incomodem o mestre. Mas Jesus respondeu: deixe-o que venham a mim. Ele notou quem o tocou e disse: sua fé te salvou. Percebi que Jesus amava as pessoas, mesmo quando elas buscavam algo dele. Ele enxergava a fé além do desespero, parava e abençoava e as curava. A humildade, então, por vezes é expressa em serviço e os profetas servem profetizando. Embora às vezes eu ainda queira desistir, esconder-me e recuar quando estou em meio a uma multidão de pessoas me puxando, agora sei que Jesus raramente corria das pessoas. Se ele estava cansado, com fome, enfrentando seus inimigos ou passando tempo com seus amigos, Jesus ainda assim amava. Deus amou o mundo, que deu, João 3,16. Ele me disse: Stacy, a profecia é um dom que te dei para que você possa dar também. O que você faz com as pessoas, você faz para mim. Fiquei profundamente impressionada com os seguintes versículos, João 13, 34 e 35, 14, 15 a 21, especialmente 23, 15 a 9, 10, 12, 14 e 17. Jesus me ensinou que posso amá-lo da forma com que amo as pessoas. Eu não tenho sempre que estar orando ou cantando para mostrar meu amor por ele. Posso estar servindo e até mesmo transformar minha profecia em um ato de adoração. Esses versos me fizeram pensar se talvez um dos indicadores terrestres de que obedecemos ao Espírito mandamento não seria demonstrar nossas ações obedecermos ao segundo mandamento, o novo mandamento que ele nos deu. Jesus disse: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João 15, 10 a 12. Em vez de me sentir assediada pelas multidões, aprendi a vê-las como uma maneira de amar e adorar a Deus. Amar o povo de Deus demonstra humildade no profeta. A combinação dos dois, humildade e amor pelos outros, são comportamentos-chave que devem ser evidentes na vida do verdadeiro profeta. Saber quando recuar. No ministério profético, às vezes é difícil saber quando avançar e quando recuar, mas acredito que é essencial encontrar o ritmo entre o lugar solitário e a multidão. Os profetas preferem os lugares solitários, ver Marcos 1,45 e Lucas 5,16. Demorou um pouco, mas aprendi a me mover livremente entre a multidão e os lugares solitários. Ter 5 filhos definitivamente ajudou. De certa forma, as multidões podem até ser um lugar profundo para amar a Jesus, às vezes até mais profundo do que a solidão. No entanto, tempos extensos de contemplação do Senhor por meio da sua palavra são vitais para manter a intimidade com Deus. Parte do caráter profético maduro é saber como e quando entrar na unção profética e quando recuar para o lugar quieto e solitário. Honra ao corpo de Cristo. Ao servir o corpo de Cristo com o dom da profecia por muitos anos, notei uma tendência perturbadora em algumas comunidades proféticas. Como os profetas normalmente sofrem perseguição, os profetas feridos geralmente se afastam e se voltam contra o corpo de Cristo. Em todas as famílias surgem problemas, e esse princípio também é verdadeiro no corpo de Cristo. Mas nós somos o corpo de Cristo.
Se alguém chorar, todos nós choramos, e se alguém se alegrar, todos nos regozijamos. 1 Pedro 2,17 nos desafia a honrar todas as pessoas, amar fraternidade. Somos todos um corpo familiar com o mesmo Senhor. Todos os profetas devem perceber que precisamos edificar o corpo, porque é o nosso próprio corpo. Somos tão parte do corpo como qualquer um, e nunca devemos destruir ou odiar a nós mesmos, e sim honrar e amar a fraternidade. O caráter distingue o verdadeiro do falso. Não há como consolidar caráter rapidamente, pois caráter é produzido decisão por decisão, dia após dia. Escolher a abnegação e a santidade é especialmente importante para o profeta. O caráter piedoso por meio do serviço e do estilo de vida justo são indicadores que distinguem os verdadeiros profetas dos falsos.